A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, o podcast semanal que traz até você um resumo de tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, e essa é a nossa 28ª edição. Esse episódio conta com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, onde o mais legal é que os professores são os próprios criadores e os profissionais que trabalham com eles. Então, tem curso de True Crime com Ivan Mizanzuki, do Projeto Humanos, tem web jornalismo independente com o Álvaro e a Ana, do Meteoro Brasil, tem storytelling com o Kendi, do Normose, tem o curso de edição de vídeo para YouTube com o Will do Jogatina Maneira, tem também o meu curso Podcast para Todos, que tá com uma mega promoção por tempo limitado e mais um monte de cursos incríveis. Então entra lá no site para dar uma conferida em contentacademy.com.br. A gente começa a edição de hoje falando sobre uma das notícias mais importantes do mercado de podcasts dos últimos anos. O Apple Podcasts lançou a versão web do aplicativo e isso significa uma mudança muito grande. Primeiro porque a Apple sempre manteve todos os seus serviços dentro do ecossistema da Apple e nada mais. Então, para você ouvir o antigo iTunes, por exemplo, tinha que ser no iPhone, no iPad, no Mac, por aí vai. Agora, com essa versão web, todo e qualquer dispositivo que tenha acesso à internet pode acessar o diretório, mesmo que seja no Android, no Windows Phone, ainda existe o Windows Phone, não sei, mas se tiver acesso até ao Google Chrome, que sempre era ruim para acessar as coisas da Apple, agora dá também. Agora todo e qualquer usuário, até aqueles que não estão logados, podem acessar o player em podcasts.apple.com e navegar por milhões de podcasts, seguir os programas, comprar assinaturas, isso de qualquer dispositivo. Então, essa aqui é uma notícia que eu acho que ninguém esperava, né? Porque poder acessar algo da Apple pelo Android é algo inédito. Agora, lá no nosso portal do Pod Notícias, em podnoticias.com.br, a gente até já ensinou os macetes para você poder instalar esse web app do Apple Podcasts no seu smartphone, como um aplicativo mesmo, né? Não é através da Play Store, até porque a gente está falando ainda de um serviço da Apple, mas são passos bem simples que você pode fazer ali para adicionar como se fosse um web app na sua página inicial do celular. Então, entra lá no nosso portal e não deixa de conferir. A empresa de hospedagem Libsyn está oferecendo a todos os seus podcasters uma assinatura gratuita do Universal Music for Creators. A assinatura dura 6 meses, dá acesso a mais de 50 mil faixas musicais e 200 mil efeitos sonoros diferentes, todos livres de direitos autorais. Os usuários do Libsyn podem assinar o Universal Music for Creators entrando no painel do Libsyn e solicitando o seu código promocional exclusivo na seção Announcements. Depois de receber o código promocional, os criadores devem aplicar esse código no processo de criação de conta do site do Universal para ganhar esse benefício que só funciona para novas contas. Então, não adianta para quem já tem um perfil no site. Essa união entre as duas empresas é inédita e dá uma boa ajuda para os podcasters que querem lapidar ainda mais a qualidade dos seus programas com muita música e efeitos sonoros de alta qualidade.
O diretor de parcerias do Libsyn disse que no final dos 6 meses talvez ainda role um desconto na assinatura, mas essa parte ainda não foi confirmada, a gente aqui vai acompanhar. E na semana passada, a Edison Research, junto com a produtora de mídia Audiochuck, publicou o relatório True Crime Consumer Report. O estudo foi feito com dados compilados de pesquisas nos Estados Unidos, junto com dados de outras pesquisas feitas pelo mundo sobre o consumo de conteúdos de crimes reais, que a gente já sabe que é um tema popular. Mas quão popular? De acordo com o relatório, crimes reais são o 3º gênero de podcast mais consumido no mundo inteiro, com quase metade da população americana ouvindo podcasts toda semana sobre o tema. São mais ou menos 119 milhões de americanos nessa conta. Além disso, 84% da população mundial consome conteúdo de true crime, mas aí de forma mais generalista. Pode ser em podcasts, na televisão, em canais na internet, etc. E 55% desses ouvintes de True Crime dizem que compartilham os casos com os seus amigos na intenção de conscientizar mais pessoas sobre os perigos que existem por aí. Deve ser por isso que o Cidade Alerta e o Linha Direta são programas de TV que sobrevivem aí tantos anos. A gente sabe, né, o gosto do pessoal pelos mistérios dos crimes reais. Mas o relatório também mostrou uma mudança. Se antes o público de crimes reais consumia esse tipo de conteúdo por fascínio pelos crimes, hoje em dia eles preferem os conteúdos que são centralizados nas vítimas. E tá certo, porque são elas quem merecem a narrativa e não quem comete os crimes. É o mínimo de justiça que a gente pode dar para essas pessoas. Ainda em notícias da semana, durante toda a semana passada teve acontecendo lá nos Estados Unidos o evento Podcast Movement 2024 na capital, em Washington. Lá no evento, que reúne podcasters do mundo todo, foi anunciado o lançamento da Trum, um novo diretório de músicas para podcasts. Diferente de outras plataformas, a Trum não separa as músicas e efeitos sonoros por gêneros, e sim por função narrativa. Então, ao invés de você ter uma playlist de músicas estilo blues, rock music, etc., você tem as categorias ação, exposição, resolução e tensão, por exemplo. É uma metodologia de classificação nova e eu digo que muito útil para quem edita podcasts. Outra coisa bem legal sobre essa biblioteca é que todas as faixas são compostas em tonalidades e tempos complementares, porque assim o editor consegue uma transição suave entre uma música e outra. A gente que edita podcast profissionalmente sabe a trabalheira danada que é fazer esse tipo de transição às vezes, mas mesmo assim a gente continua fazendo por capricho mesmo, né? A gente gosta de fazer e gosta de fazer bem feito. Então, ter essa facilidade é bem legal de verdade. A Trum oferece opções de licenciamento adaptáveis e mais detalhes sobre os pagamentos e assinaturas devem ser divulgados ao longo das próximas semanas. Você já faz parte dos podcasters que disponibilizam a transcrição de áudio dos episódios junto com o seu programa? Não faz? Então, eu vou te dar alguns motivos para você começar a fazer isso ainda hoje. A gente está entrando numa fase do mercado em que as transcrições dos episódios são essenciais para ampliar o seu público. Você sabia que se o seu programa tiver legenda, ele fica acessível para milhões de pessoas que têm perda auditiva? Não é milhares, não, é milhões mesmo, porque atualmente 5% da população mundial é surda ou deficiente auditiva. Mas se só isso não é motivo bastante para você, já deveria ser, mas enfim, ter a legenda no seu podcast melhora o seu ranqueamento nos motores de busca. A transcrição também facilita a criação de conteúdo para marketing cruzado, já que você pode usar parte do texto para redes sociais e aumenta a chance do seu público de responder os seus calls to actions.
não tem desvantagem nenhuma, só tem vantagem. E nem dá para usar a desculpa de leva muito tempo para transcrever um áudio, porque tem ferramentas de inteligências artificiais por aí que fazem isso automaticamente e já fazem muito bem feito. E é uma forma extra de respeitar a sua audiência, então eu aconselho você a começar a fazer isso o quanto antes. A Megaphone, plataforma de hospedagem do Spotify, lançou novas ferramentas para otimizar os anúncios em podcasts. As principais novidades são 3. Segmentação contextual, que permite direcionar anúncios com base em tópicos falados nos episódios. Editor de segmentos, onde o usuário pode substituir um trecho de áudio por outro, sem a necessidade de apagar um arquivo que já está no ar. E melhorias na edição de vários episódios de uma vez. As ferramentas já estão disponíveis para todos os clientes da Megaphone. E mais, a versão 7.7 do Pocket Casts para iOS e Android é o meu player de podcasts preferido, sem sombra de dúvidas, há muitos anos. Trouxe uma nova funcionalidade. Agora, os usuários podem avaliar os podcasts com estrelinhas diretamente no aplicativo. Isso é muito legal. A avaliação por si só não é a grande novidade, é claro. Já dava para fazer isso antes em outros aplicativos, como o Spotify e o próprio Apple Podcasts, mas era um processo mais burocrático. Agora, tudo que o ouvinte precisa fazer é dar 2 cliques na tela e pronto. O processo é bem simples. É só acessar os detalhes do podcast e clicar em avaliar para deixar a sua opinião. Mas para isso, os usuários têm que ter ouvido alguns episódios antes, tá? Se você está aí tentando classificar um podcast que você ainda não ouviu, ele não vai deixar, ele vai falar, você precisa ouvir antes de avaliar. Então, como é que você vai avaliar alguma coisa que você não consumiu, né? Não dá. Então, tá certo assim. Primeiro você ouve, gostou, vai lá e avalia. A equipe do Pocket Cast está incentivando os ouvintes a deixarem as suas avaliações, que é para destacar os programas que merecem e apoiar os criadores de conteúdo. Na versão 4.5 do aplicativo web, as avaliações também já estão disponíveis, então se você está ouvindo esse episódio pelo Pocket Casts, não perde tempo, vai lá e já dá pra gente as suas 5 estrelinhas. O mercado de podcast está crescendo rápido na Ásia, de acordo com o podcaster e jornalista indiano Bharat Vada. Os principais impulsos são a diversidade linguística da região e o aumento do acesso da população à internet e smartphones. De acordo com o Bharat, a demanda por podcasts em línguas locais como mandarim na China, coreano na Coreia do Sul e hindi na Índia estão crescendo mais a cada dia porque o público não quer só consumir conteúdo, ele quer consumir conteúdo que seja culturalmente relevante, ou seja, que tenha a ver com a realidade deles. Quando a gente fala de valores de mercado, a projeção é que o podcasting asiático alcance valores bem altos, como 10 bilhões de yuans na China e 1 bilhão de dólares na Índia até 2025. O maior desafio que a Ásia enfrenta atualmente com os podcasts é o mesmo do resto do mundo, a descoberta de conteúdo. Porque as ferramentas de busca e recomendação de novos podcasts ainda têm muito o que melhorar. Então, nenhuma experiência é individual na real. E nessa semana, como sempre, teve vários conteúdos lá do nosso portal em podnoticias.com.br que não fizeram o corte para entrar aqui no podcast. A gente está publicando muito e todo dia, então eu recomendo que você entre no nosso canal público do Telegram em t.me/podnoticias para você receber as notícias ali, vai lá e clica à medida que elas saem, porque a gente está dando prioridade para as notícias quentes como essa da Apple, que assim que saiu, a gente foi lá e preparou a matéria para você. Lá você vai ficar sabendo tudo sempre em primeira mão. Essa semana, por exemplo, teve artigo novo do Danilo Battistini falando sobre a imersão no audiodrama, um artigo muito bom, por sinal, vale muito a pena você ler ele na íntegra. Tem as impressões da escritora Rebecca Shaw falando sobre como os podcasts ajudaram ela a se distrair enquanto ela estava doente. Enfim, tem muito conteúdo bacana por lá. Então
Então, você que ouve a gente aqui toda segunda-feira, não deixa de acompanhar a gente também lá pelo site. Lembrando que aqui a gente só dá aquela pincelada, mas é lá que você lê na íntegra todas as notícias que a gente traz aqui para você. Os links estão sempre aqui na postagem do episódio. Hoje no Giro sobre pessoas que fazem a mídia, as pessoas somos nós mesmos, exatamente, a gente que trabalha aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, porque na semana passada a gente lançou a Podcast Store, que é uma loja online dedicada aos fãs do podcast aqui no Brasil. Eu já estava discutindo essa ideia de criar uma loja com os membros do nosso grupo lá do Telegram e a recepção foi tão positiva que a gente resolveu fazer acontecer logo e já está no ar. Então, a loja está lá, você pode acessar ela em podcaststore.com.br e a gente já tem uma seleção exclusiva e totalmente fenomenal de camisetas, canecas, bottoms, ímãs, ecobags e o melhor, todos esses produtos com a qualidade da Chico Rei, que é referência no mercado nacional e é responsável por toda a parte de produção, de venda, de entrega, de atendimento ao consumidor da nossa loja, ou seja, não poderia ser mais seguro para você. Por enquanto, a gente já tem a estampa Podosfera Raiz, que é a preferida do público até o momento, que tem ali as frases de abertura e alguns easter eggs de vários podcasts que faziam sucesso entre os anos de 2009 e 2019. Vale muito a pena você ter essa camiseta na sua coleção. A caneca dessa estampa ficou linda demais. Entra lá para você ver como ficaram legal esses produtos. Tem estampa também agora do Radiofobia Classics. Muita gente pedia. Agora você pode ter a sua camiseta, por exemplo, e estampar no peito o amor pelo seu podcast musical preferido. Já tem produtos de podcasts parceiros, como o Papo Delas, da Cafeína e da Patsy, do Portal Refil dos meus amigos Brunão e Baconzitos, que isso assim, já tem essas estampas lá e logo mais a gente vai ter divulgação de novas estampas nossas e também dos nossos parceiros, além de estampas inéditas e exclusivas, com algumas frases que todo ouvinte de podcast com certeza já disse e eu tenho certeza que você vai se identificar e vai querer uma camiseta dessas. Eu tenho algumas ideias ainda para a loja, algumas parcerias ainda estão sendo viabilizadas, mas você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão se você seguir a loja no Instagram em @podcaststorebr, tudo junto, segue a gente lá, já acessa a loja também para ver os produtos do que a gente está falando, você não vai se arrepender. E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra lá em t.me/Radiofobia Network. É totalmente de graça, tem muita gente boa para trocar uma ideia e todas as novidades da Podcast Store você também vai ver lá em primeira mão. Então não deixa de acessar agora podcaststore.com.br. E na semana passada o nosso Instagram não teve caixinha de perguntas, a gente deu aquela folguinha, mas essa semana ela tá de volta e a pergunta é quase uma declaração de carinho. Quem é o seu apresentador ou apresentadora de podcast favorito? A caixinha vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas, então não perde tempo, acessa lá ainda hoje, que é para deixar a sua resposta e fazer o dia de um podcaster mais feliz, por que não? O nosso perfil é o @pod.noticias. Se eu fosse você, seguir a gente por lá também, que é para acompanhar as nossas postagens e stories ao longo da semana. Sobre lançamentos. O jogador Cristiano Ronaldo lançou na última quarta-feira o seu canal no YouTube, You Are Cristiano, para mostrar um lado mais diferente e pessoal da sua vida para o seu público. Não é exatamente um podcast, já que o conteúdo é feito de forma documental em vídeo, mas como ele disse que pretende sim disponibilizar no Spotify e também em outras plataformas de áudio, entra aqui como lançamento no programa também. E, na verdade, eu discordo, eu acho que é um podcast sim, porque todo conteúdo em áudio pode se transformar num podcast, desde que seja distribuído via podcasting. Então, corrigindo, pode
ser sim um podcast, por que não? O canal já conta com 10 vídeos, bateu um recorde já. Ele foi o mais rápido do YouTube a alcançar 1 milhão de inscritos. Isso aconteceu 5 horas mais rápido do que o recorde anterior. E hoje, no momento da gravação desse episódio, o canal já tem mais de 30 milhões de seguidores. Onde CR7 põe a mão é sucesso, não tem jeito. O link tá lá na postagem do episódio para você, como se precisasse também, né? E para quem estava com saudade dos lançamentos de equipamentos, a Shure lançou o microfone SM4 Home Recording. Ele é um condensador de diafragma grande, projetado para gravações profissionais de vocais e instrumentos em casa ou no estúdio. O SM4 possui cápsula de diafragma duplo, proteção contra interferências e um padrão polar cardioide, que é super direcional, que facilita a captura do áudio de alta qualidade, minimizando todos os ruídos indesejados. Ele também conta com recursos com pop filter magnético e shock mount e garante gravações sem ruído de manuseio. O SM4 já está disponível para compra por $199 com um kit de gravação opcional no valor de $269. E se você é fã de filmes de terror e suspense, diferente de mim, que tenho medo, tenho sim, de verdade, a recomendação nacional dessa semana vai ser do seu interesse, porque é o podcast Sábado 14, entendeu? Sábado 14, porque ele vem depois da sexta-feira 13. Olha aí que sacada, hein? O programa é apresentado pelo Rômulo Conzen, meu querido amigo gaúcho do podcast Crazy Metal Mind. Olha ele aí, o Marcel Pfutz e a Patrícia Giovanetti, um time de fãs do terror que traz análises semanais de filmes que vão desde clássicos do gênero até aqueles mais experimentais ou alguns dramas mais pesados que deixam o espectador com aquele amargo na boca. Novos episódios são publicados todas as sextas-feiras, sejam elas 13 ou não, quando o trio explora tudo que há de melhor e de pior no cinema de terror, sem amarras cronológicas. O último episódio que eles publicaram, por exemplo, foi sobre o filme A Experiência, de 1995. O Sábado 14 está disponível em todas as principais plataformas de podcast e, se essa é sua vibe, não deixa de conferir. Se você quer anunciar sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no Pod Notícias, tanto no podcast como no nosso site, e com isso atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, manda um e-mail para o contato @podnoticias.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre as nossas opções de publicidade. E caso você também queira colaborar com a gente com texto, sugestão de pauta ou enviando notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. E assim a gente fecha essa 28ª edição do Pod Notícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Acompanhe o Pod Notícias diariamente através do nosso canal público no Telegram em t.me/podnoticias, através do nosso Instagram, @pod.noticias, e também através da nossa page no LinkedIn. Você pode ouvir o Pod Notícias nos principais agregadores e no YouTube e no Spotify, no Apple Podcasts e agora no Pocket Casts, que permitem a classificação por estrelinhas. Eu peço que você deixe ali as 5 estrelinhas para a gente poder indexar melhor e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação, e Thiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até segunda-feira que vem.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.